entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou recebendo aqui na nossa bancada o deputado federal do PT, Vander Lobé. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos Guilherme, bom dia, Lorena, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Feitosa. Um prazer poder estar participando aqui do Giro Estadual de Notícias. Prazer é todo nosso, deputado. Nós sabemos o quanto que o senhor está viajando, indo para Brasília, volta para Mato Grosso do Sul. A agenda do senhor é bastante corrida, cumpre algumas agendas no interior do estado também, né? Vamos começar falando justamente sobre essa movimentação, sobre essa... Nós estamos aí no ano de 2025, ano que vem já é ano de eleição. Como que o senhor encara e qual é o principal balanço que o senhor faz desse mandato do senhor no Congresso Nacional? Carlos, de forma muito positiva. Eu acho que a gente começou o governo Lula, né, em 2023, num cenário de um país dividido, né, todos os episódios que aconteceram, sem maioria tanto na Câmara como no Senado. Eu acho que a experiência do presidente Lula, até em função de 2 vezes já presidente, conseguiu, com todas as dificuldades, entrar nesse 3º ano de mandato, aprovando os grandes projetos, aquilo que são estratégicos para o Brasil, né? Nós tivemos algumas dificuldades, até natural, em função das agendas mais identitárias, essas coisas mais regionais, mas eu acho que é muito positivo. O Brasil vive um grande momento, né? Mesmo com essa guerra, com a conjuntura internacional completamente adversa, os números são muito sólidos, né? E assim, que atinge diretamente a população. Você pega aí, nós retomamos, o Brasil cresceu, o mercado falava que ia crescer 1,5%, cresceu 3,5%, a projeção é crescer 4%. O salário mínimo foi reajustado acima da inflação, né? As nossas reservas aumentaram, abrimos novos mercados para exportações das commodities nossas. O setor industrial aumentou, né? E há uma distribuição de renda que nós tiramos aí a metade dos 30 milhões e meio de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza. A gente recuperou, deu dignidade, tornamos esse pessoal todos cidadãos. E acredito que a gente cumpre a meta através dos outros programas, como Minha Casa Minha Vida, Habitação, uma parceria enorme, Carlos, com os estados e municípios do PAC aí, só para te falar assim, ó, eu sei que o grupo de vocês é muito grande, mas você pega aí, ó, obras de drenagem e saneamento, são mais de 500 milhões aqui que nós viabilizamos aqui para o estado, né? Município como Água Clara, Aquidauana, Arão Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Coxim, Deodápolis, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Naviraí, Maracaju, Miranda, né? Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Pardo, Rio Brilhante, Cidrolândia, Sonora, só nessa área de saneamento de 3 Lagoas. São 500 milhões do PAC. O que é o PAC? O governo faz uma parceria, os municípios e os estados brasileiros se habilitam nesse programa, há uma seleção, e aí que entra o nosso papel como parlamentar, que o cobertura é curto, a gente consegue, através da força política, incluir os municípios depois dos projetos tecnicamente aprovados. Na área de ônibus, são 24 municípios que estão recebendo ônibus escolar no Caminho da Escola, que é um programa também do PAC, do governo federal, né? Tivemos agora as UBS, são 37 UBSs aqui para os municípios do nosso estado, 90 milhões de investimento, né? A construção de creche, 20 novas creches, e a construção de 13 escolas em tempo integral aqui nos municípios do Mato Grosso do Sul. E na semana passada entregamos o SAMU, né? Só aqui em Campo Grande são 13 SAMU. 70% das frotas do Brasil está sendo renovada. São 780 milhões no Brasil todo. E aqui vai chegar a 21 SAMU, inclusive o primeiro SAMU indígena lá em Dourados, que a gente vai entregar lá
até o final de maio. Então, a presença do governo federal e mostra essa capacidade que o presidente Lula tem de não tratar isso de forma partidária ou política. É independente, não pergunta qual partido que pertence o prefeito, qual partido pertence o governador, né? Essa relação institucional mesmo entre o governo federal, estado e município. Acho que isso ganha muito o Brasil, porque o cidadão, ele mora no município. É lá que precisa chegar esses equipamentos. E eu acredito que isso, essa postura do presidente Lula, esse comportamento do presidente Lula, que tem feito com que os projetos que são estratégicos a gente ter a habilidade de ter aprovado tanto na Câmara como no Senado. Isso ganha o Brasil, né? Logo que ele assumiu, ele chamou os governadores, os prefeitos das capitais e pediu para selecionar alguns projetos de infraestrutura, e nós somos, o governador Rídio tem sido um grande parceiro do Lula, e o Lula é um grande parceiro do Estado. Ô deputado, o senhor está comentando aí essa questão da presença do presidente Lula, né, no nosso estado de Mato Grosso do Sul e em outras regiões do nosso país também. Eu vi uma entrevista do presidente que ele disse recentemente que esses últimos 2 anos do Lula 3 seriam aí os 2 anos mais decisivos e talvez mais difíceis se comparado com as outras gestões do presidente Lula. E a gente enfrenta aí atualmente, o que não é novidade, o que não é segredo para ninguém, essa questão relacionada aos altos preços, né, nos mercados, dos produtos, dos alimentos. Essa é uma questão que vem se arrastando há alguns anos e que nesse ano continua ainda. Então, como que o senhor encara essa situação desses últimos 2 anos do presidente Lula, à frente do Lula 3, né, e essa questão da alta dos preços dos alimentos, principalmente, que continua aí não tão diferente de outros anos? Verdade, Carlos. Muito interessante a tua pergunta. O que o governo já fez e as intervenções necessárias, os reflexos já apareceram. Na verdade, nós temos o controle da inflação. A meta da inflação era 4,70 e pouco, e 4,46 e deu 4,70. Ou seja, nós ficamos dentro da meta da inflação. Qual que foi o problema? Alguns produtos, eles tiveram um reajuste acima da inflação, né? Caso da carne, do ovo, do café, né? Alguns frutos, alguns na área de hortifruti, mas a gente já restabeleceu e esses preços já baixaram. O óleo, e assim o governo adotou uma política, está utilizando da Conab como um órgão regulador de estoque. Ela tem que ter estoque, estava desestruturada a Conab, e eu vejo hoje que esses preços já voltaram no patamar de mercado do preço normal, né, que você encontrava na prateleira. Tanto é que você pode olhar, ovos, por exemplo, você vai o óleo, né, o café, já houve uma queda no preço, o arroz, ou seja, os produtos básicos que interferem, porque o governo fez uma intervenção, né, no sentido de importar esses produtos para oferecer esse produto. Porque o que acontece? Quando se aumenta o poder aquisitivo de compra das pessoas e você não tem esse produto em estoque, naturalmente, com a escassez do produto, o preço, a procura é maior que a oferta, esses preços sobem, né? E pega períodos, né, das dificuldades desse produto, como aconteceu com o ovo, como aconteceu com alguns da cesta básica, e aí houve essa alteração de preço que refletiu, verdade, diretamente. Esse foi um dos grandes problemas que eu vejo, e o governo já adotou as políticas através da Conab, comprando estoque, tendo um estoque regulador para a hora que faltar esse produto abastecer o mercado. Acho que são essas políticas, isso é fruto do poder de compra, mas sem dúvida nenhuma o poder aquisitivo dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro aumentou muito nesse período do governo Lula. E acredito também, né, que os nossos empresários também não podem reclamar. Olha os preços da commodities, da carne, do coisa. O Brasil abriu novo mercado. Isso não caiu do céu, né? A China, nós habilitamos mais 28 novas plantas frigoríficas para a China. Agora o presidente Lula esteve no Japão, abrindo um novo mercado do Japão, né? Da Coreia, ou seja, do Vietnã. São mercados novos que agora, até mesmo com essa briga
na geopolítica do Trump com o resto do mundo, nós temos o papel do presidente também, tem que ser um papel de fazer, levar, vender os produtos do seu país, abrir novos mercados. Eu acho que o presidente Lula é muito habilidoso. Eu acho que o Brasil vive um grande momento, com todas as dificuldades, a conjuntura internacional, esse problema da guerra, né? A gente tem saído bem graças à experiência dele e à capacidade política dele se relacionar com as forças políticas, respeitando a institucionalidade, o poder judiciário, respeitando o legislativo. Agora mesmo teve... Lá quando ele foi para o Japão, levou o presidente do Senado, o atual e o ex, levou o presidente da Câmara, o atual e o ex, ou seja, mostrando e fazendo o gesto da importância que tem o Brasil passar por essa crise toda com essa capacidade, sem grandes turbulências políticas. Acho que a gente está no caminho certo. Ô deputado, falando ainda sobre assuntos do momento, né, atualidades inclusive, eu abri a edição de hoje falando sobre uma manifestação que aconteceu nesse final de semana no município de Dourados, de integrantes do MST, né, e agora nesta manhã, segunda-feira, famílias do MST também estão bloqueando a BR-060 em Sidrolândia. Tudo isso, né, faz parte daquela campanha, né, o chamado Abril Vermelho. E todos eles estão reivindicando a reforma agrária. E sobre essa pauta, deputado, como que está a situação aqui para Mato Grosso do Sul e como que o senhor analisa essas manifestações que estão acontecendo nesse mês de abril aqui no nosso estado, inclusive essas duas? Eu acho que um período de luta dos trabalhadores. O governo precisa cumprir a meta. Eu acho que a gente está atrasado na meta. E essas manifestações é fruto do que nós não conseguimos entregar aquilo que a gente se comprometeu durante a campanha do presidente Lula, né? As coisas avançaram bastante, estão andando, está sendo feitas aquisições de áreas, outras áreas o governo está buscando do Banco do Brasil, na Receita Federal, de pessoas que estão inadimplentes com o Estado, que estão devendo para o Estado. A gente, falei agora antes de vir para cá com o superintendente do INCRA, né? É uma forma de pressão, né? Essas manifestações, claro que atrapalha, mas é um pouco para mostrar para o governo, nós estamos aqui, nós queremos que seja cumprido, nós fomos braços importantes na eleição, na sua eleição, né? E é uma forma de se manifestar. Eu acredito que agora até 11 horas deve liberar o fluxo de novo dessa rodovia, né? A gente também não pode ser essas manifestações ser respondida de forma arbitrária, com truculência, batendo, espancando. Até ontem não teve nenhum tipo de agressão em Dourados, espero que não tenhamos hoje, e que nós vamos fazer essa intervenção. Eu tive no INCRA, esses dias que eles ocuparam o INCRA lá com o governo, tive com a Gleice, né, com a ministra Gleice, levando a demanda, né, tem uma meta de 3 mil famílias, tá bem construído a proposta para a gente assentar essas 3 mil famílias, e eu acho que na negociação a gente vai conseguir assentar, dar tranquilidade, que eu acho que ainda é o gargalo principal que nós não resolvemos e que o governo precisa resolver, e precisa acelerar esse processo. Nós temos que cumprir essa meta ainda este ano. Eu espero e estou convicto que nós vamos cumprir essa meta, até porque foi compromisso de campanha e eu acredito que o presidente Lula vai honrar. Agora, deputado, o senhor é muito próximo do presidente Lula, sempre foi muito próximo do presidente Lula, né? Agora, o senhor conversa bastante com ele, ele já veio aqui, né, durante esse mandato, foram 2 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, verdade? Qual que é a visão dele sobre o nosso estado? Porque a gente sabe que o nosso estado, pelo menos nas eleições de 2022, o presidente não ganhou aqui em Mato Grosso do Sul, não é mesmo? Mas como que ele analisa Mato Grosso do Sul? Ele tem um carinho? Qual que é a visão dele aqui para o nosso estado? Ele tem um carinho muito grande. Até o dia que ele esteve em Corumbá, primeiro que ele veio aqui, né, para habilitar a primeira exportação do primeiro frigorífico que mandou a carne dos 28 novas plantas frigoríficas. Foi daqui que ele veio fazer simbolicamente a primeira exportação. Teve na inauguração da fábrica de papel celulose ali em Ribas do Rio Pardo. E ele falava uma coisa: se você pegar, ele falou, eu sou o grande prefeito de Campo Grande e sou um grande colaborador do Estado. As grandes obras, se você pegar de Campo Grande, do PAC, foi no primeiro e segundo governo, quando o André
André era prefeito e o Zeca era governador, que abriu essa cidade. Se você pegar todas elas, aqui mesmo, quem vai aqui em frente à base aérea, aquela avenidona toda ali, a duplicação daquilo, né? Os investimentos que abriu a cidade, todo foi no PAC, dos corredores, do Soter, lá da região ali do Shopping Norte-Sul, né? Foi investimentos do PAC. E ele estava falando, a primeira fábrica de papel, que muito se apropria agora, a primeira fábrica de papel celulose desse país, aqui do Mato Grosso do Sul, foi na época do Zeca, que a Simone era prefeita. Eu lembro que eu fui com o Zeca e o Lula queria saber mais, mandou o ministro dele ir na delegação para trazer a International Paper. Hoje o Mato Grosso do Sul virou grande polo, né? Isso pouco falem. Foi a partir de agora. Que nada, isso foi lá atrás. Quem diversificou a economia desse estado foi nós, no nosso governo. Quem criou os pilares de desenvolvimento desse estado foi nós. Pense esse estado sem o Fundersul, sem o Fundo Social e sem o Fundo de Cultura e de Esporte, o que sobra? Ainda é os grandes pilares, né? E que lá atrás, né, eles eram contra. Eu lembro que a FamaSul, na época, entrou com uma DIN para não aprovar o Fundersul, reivindicando, falando que era inconstitucional, né? E depois de 13 anos foi julgado constitucional. Mas pense esse estado hoje sem o Fundersul, que gera 1 bilhão e 700 milhões por ano de caixa, que modernizou as rodovias. Ou seja, o presidente Lula gosta e agora está dando o maior presente para o estado. Isso que eu ia te falar. Que ele delegou, qual que é o presidente que delega para um governador uma rodovia para o governador licitar, fazer a concessão, né, que vai dia 10 lá na Bolsa, na B3, vai ser agora dia 10 de maio, né? A 262, a duplicação de Campo Grande a Três Lagoas, a 267, que é de Bataguaçu, a Nova Alvorada. O governo juntou com a 040, que é dele, e está fazendo essa concessão de mais de quase 6 bilhões e 800 milhões vai ser o valor. Qual que é o presidente que delega para o Estado? O que geralmente qualquer presidente faria? Não, me dá aqui a sua que eu vou licitar porque eu sou mais forte que você. Não. O presidente Lula falou, senhor, você quer fazer, governo? Nós articulamos junto isso com o governador, né? Fomos lá, repassou para o Estado fazer essa concessão, que é uma obra importantíssima, que o Estado que fez o projeto, né, mandou fazer o projeto e o Estado que vai licitar. Ou seja, isso é gesto concreto de quem gosta do Estado, né? Independente disso que você falou, sempre perdeu as eleições aqui, né? Mas nós somos persistentes. Nós acreditamos, e acho que o presidente Lula definiu agora nesses últimos 15 dias, se assumiu mesmo como candidato à reeleição. E eu acho difícil, falo sempre, Carlos, que o cara, para perder uma reeleição, ele precisa errar demais. E eu tenho certeza, se você pegar o presidente Lula, passamos por dificuldades na avaliação, acho que estancou, retoma agora. Acho que o Trump, que todo mundo achava que ia ser o grande cabo eleitoral da direita, não sei se viu essa semana a pesquisa lá, é o presidente pior avaliado dos últimos 80 anos dos Estados Unidos. Essa loucura que ele está fazendo está refletindo positivamente, está nos ajudando aqui no Brasil e para uma boa parte do mundo, né? Porque ninguém aguenta esse modelo, esse estilo, né? Então eu acho que a gente vai ter uma reeleição boa para se fazer, temos que cumprir com essas metas ainda que faltam, né? Nós vamos zerar de novo a fome no Brasil, que era uma vergonha, um país rico como esse estado aqui cresce o dobro da média nacional, cresceu 6,3% o ano passado, e ainda nós temos milhares de sul-mato-grossenses ainda abaixo da linha da pobreza. Isso vai depender muito do nosso esforço do governo federal, junto com o Estado e com os municípios, para a gente gerar essas famílias e todas terem dignidade para poder ter uma vida justa, né, poder viver com dignidade. Perfeito. Agora, deputado, acho que vale a pena a gente trazer aqui, já que nós estamos falando desse cenário até mesmo para 2026, né? Muito se fala sobre uma possível disputa em que o senhor poderá talvez concorrer ao Senado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que está aí a visão do senhor para 2026. Já se ventilou aí que provavelmente o senhor poderia ser o candidato do PT ao Senado. E qual que é a sua posição diante dessas especulações? O PT tem, verdade, o PT tem dois projetos que são estratégicos para nós. A reeleição do Lula e aqui a luta para voltar a fazer um senador. Aí meu nome é consenso internamente e eu sou candidato ao Senado. Perfeito. Acho que tem um espaço enorme. Historicamente, sempre quando teve a renovação de 2/3
do Senado, sempre o presidente da República fez um. Só para lembrar, 94, né, o Fernando Henrique fez o Ramstebet, né? Depois, em 2002, o presidente Lula fez o Delcídio. Em 94 foi contra o Rachid Saldanha Teles, que era senador, e acabou perdendo para o Rames. Depois de 8 anos, foi em 2002, o presidente Lula fez o Delcídio. 8 anos depois, a Dilma reelegeu o Delcídio. 8 anos depois, o Bolsonaro fez a Soraya. E eu espero que agora, 8 anos depois, o Lula possa me ajudar a me eleger senador. Acredito que a experiência que eu tenho como deputado de 6 mandatos, conheço Brasília como poucos, né? Eu vejo um cenário com uma possibilidade enorme, porque são 2 votos. Eu acredito muito que o presidente Lula chega o ano que vem numa condição favorável e bem posicionado na reeleição. E eu acredito muito que, além do primeiro voto, que é o voto do PT no estado todo, e eu tenho hoje o PT todo comigo, eu sou um nome dentro do PT com capacidade para buscar o segundo voto dos prefeitos, dos secretários, dos vereadores que não são do PT. Eu trabalho muito com essa estratégia, né? E acho que isso vai se consolidar o ano que vem. Eu já cumpri minha meta como deputado federal. Eu sou um deputado que... Foram 6 mandatos, né? 6 mandatos e com a mesma intensidade do primeiro. Sou muito presente nos municípios e eu sou sempre motivado. E eu sou candidato ao Senado. Não sou candidato a deputado federal, não quero mais. Talvez eu teria uma das eleições mais fáceis, né, pela conjuntura, hoje governo federal conosco, as ações do governo federal passa muito por mim. E eu não tenho dúvida também que, como senador, eu vou poder ajudar muito o nosso estado, porque eu conheço as necessidades, sei que o cidadão mora no município e é lá que precisa chegar os equipamentos em todas as áreas. E claro que uma coisa é você ser deputado com 513 colegas parlamentares, outra coisa é você ser senador com 81, né? Você tem muito mais força, muito mais peso, e com a experiência que eu vou levar da Câmara, eu tenho certeza que eu vou poder estar contribuindo e ajudando muito esse estado. É por isso que eu quero ser senador. Na visão do senhor deputado, qual vai ser o maior desafio, a maior luta mesmo para o PT em 2026, se comparado com 2022? Eu acho que é uma conjuntura extremamente diferente. 2022, nós estávamos na oposição, o Lula tinha recém saído de uma prisão injusta, que provou depois, né, contra a máquina toda. Agora, o ano que vem, a eleição é nós com a máquina. Nós vamos poder mostrar o que tinha de habitação. Se você olhar o gráfico da habitação nesse estado, nos 6 anos que nós ficamos fora, praticamente esse estado teve 500 casas só. Nós vamos chegar já neste ano aqui a 5 mil. Devemos chegar até o ano que vem a 10 mil casas, né? É uma parceria com os municípios. Se você pegar na área dos recursos de repasse de PAC, investimento dos municípios, vou te dar um exemplo. Eu estava com o prefeito de Chapadão, que é um baita de um produtor, planta mais de 100 mil hectares. Ele estava falando, o governo Bolsonaro não fez nada em Chapadão nos 4 anos que passou. Lá tem escola tempo integral, tem uma UPA. Agora estamos levando o INSS, um posto do INSS para fazer as aposentadorias. Tem cabimento os caras de Chapadão ter que pegar um carro da prefeitura para levar para fazer uma aposentadoria lá em Costa Rica ou lá em Paranaíba, sabe? Então são coisas. Aqui, se pegar o prefeito de Sidrolândia, né? Nós estamos aí, vamos cumprir, estamos numa parceria para ajudar ele e com ele, que é do PL, né? A fazer com que diversificar, verticalizar a agricultura familiar para dar renda para essas famílias. O município que mais tem assentamentos, são 29 assentamentos. Então, a gente não olha, a gente não tem essa distinção porque é do meu partido, não é do meu partido, nós não vamos fazer um investimento. Pelo contrário, depois que termina as eleições, nós democratas, seja de qual partido, temos que respeitar o resultado. E esse tem sido o meu comportamento desde o meu primeiro mandato. Não me interessa se o prefeito se elegeu pelo PL, ou se elegeu pelo MDB, ou se elegeu pelo PSDB. Ele tem lá legitimidade, ele ganhou as eleições. E eu tenho que respeitar, nós temos que respeitar isso. E o meu comportamento como deputado sempre foi dessa forma. E do presidente Lula não é diferente. Tem sido desse jeito. Nós estamos mandando os recursos federais. A hora que chegar a eleição, nós vamos disputar. E aí vamos tentar
trazer uma parte, ampliar o nosso eleitorado, ampliando para o centro, buscando uma parte do centro, que eu acho que esse é o desafio. E acho que ele vai ter essa capacidade pela gestão que está fazendo. Os resultados e os números vão fazer com que o presidente Lula chegue o ano que vem forte. E uma boa parte, embora ainda está muito dividido esse país, Sim, vai verdade. botar a mão na consciência e falar, esse cara foi um presidente que eu não concordo com o partido dele, mas tenho que respeitar ele, porque ele tem ajudado os nossos municípios, trazendo para cá saúde, trazendo para cá ônibus escolar, trazendo para cá equipamento para fazer estrada, trazendo para cá casa, trazendo para cá saneamento, trazendo para cá cultura. Então, eu acredito muito nisso, e é por isso também que eu resolvi ser candidato a senador, porque eu estou imaginando esse cenário dessa forma que eu estou te falando, e acho que nessas condições eu passo a ser um nome muito competitivo para o Senado. O que é mais difícil, deputado? Convencer um eleitor de direita a votar na esquerda ou um eleitor de esquerda a votar na direita? Eu acho que nós temos que acabar ou diminuir essa polarização. As pessoas podem, e eu acho que o desafio nosso é furar essa bolha. Né? É furar essa bolha, é dialogar com esses outros setores. Tem muita gente que você não pode pegar a direita radical com as pessoas que são conservadoras, mas que são democratas. É esse voto que eu acho que nós temos que disputar nesses 50% dos votos de centro-direita, de centro-direita que nós temos hoje no Brasil. Né? Nós temos que dialogar com o setor evangélico. O que os evangélicos e quem é cristão, o que Cristo pregava é o que nós pregamos. É distribuição de renda, que nenhuma família, que ela não sabe de que barriga que ela vai vir, e independente de que classe social, mas que o Estado tem que dar as condições para ela poder estudar uma educação de qualidade, para ela poder crescer na vida, ter saúde pública, né? Você ter as condições para essas pessoas, não necessariamente porque ela é filha de peão, ela tem que ser peão, não porque ela é filha de lavadeira, que ela tem que ser lavadeira, né? Então nós precisamos, o Estado tem que dar essa condição para que as pessoas possam, através da educação, ter oportunidade de crescer e poder ser médico, ser dentista, ser engenheiro, aquilo que ela tiver vocação. Eu acredito muito nesse modelo, é esse tipo de Estado que eu acredito, e acho que isso, a gente perdeu muito esse espaço nesses últimos anos, principalmente no diálogo tanto com a Igreja Católica como com os evangélicos, que nós precisamos retomar, e acho que o presidente Lula está retomando aos poucos, as pessoas estão quebrando esse preconceito que foi criado, e eu estou muito animado. Acho que a gente vai ter cada vez mais, através das políticas públicas, interlocução com esses setores. Podem até falar assim, não gosto, mas eu respeito. Esse é o desafio também, porque na política precisa disso. As pessoas podem até não votar em você, mas falar, esse cara é diferenciado, esse cara tem compromisso. Eu posso não gostar do partido dele, mas ele é uma pessoa que, de fato, tem uma prática política de atender e fazer com que o papel do agente público fazer com que a gente possa mudar a vida dessas pessoas, e principalmente daquelas pessoas que mais precisam. E nos municípios fazer chegar lá esses equipamentos, esses recursos para mudar a vida dessas pessoas. Ô deputado, agora ventilou também uma informação de que o ex-deputado federal Fábio Tradi foi convidado pelo PT a concorrer aí ao cargo de governador do estado nas eleições do ano que vem. Essa informação procede? Como que estão essas tratativas em relação ao ex-deputado Fábio Tradi a uma provável candidatura ao governo do estado pelo PT? Não, primeiro, nós queremos o Fábio Tradi no PT. Já fui pessoalmente, depois já fui eu, o deputado Zeca e o deputado Pedro Kemp conversar com ele. Estamos avançando nessa conversa. Acho que é muito provável que o Fábio se filia no PT. Acho que é um grande quadro, tem uma história, um cara de posição muito firme, um democrata, né? E eu defendo isso, que o PT abra as suas portas para as pessoas como o Fábio, né? E independente se vai ser o candidato a governador, se vai ser candidato a deputado, ou se não vai ser candidato, ele vai ficar muito à vontade. Mas sem dúvida nenhuma, uma opção dentro de uma estratégia. Se nós tivermos que ter candidatura própria o ano que vem, é um nome que a gente pensa e que vai querer estar discutindo com ele. Não necessariamente ele vem para ser candidato a governador. Ele pode ser candidato a federal, na chapa. Nós queremos, com a minha saída para o Senado,
abre um espaço para deputado federal na chapa, né? Mas se precisar dele também, nós queremos, e a gente não condicionou nada, queremos primeiro trazer ele para o PT, deixando ele muito à vontade. Acho que o Fábio, como foi a Luísa, né? A Luísa não era do PT, hoje é uma grande vereadora, se identificou com o partido. Acho que o Fábio tem toda a característica, todo o perfil, e de um partido que é de uma esquerda moderna, uma esquerda plural, uma esquerda que não é aquela esquerda ortodoxa, né? É uma esquerda que permite internamente o debate, a discussão, né? E você não precisa ter mandato no PT para você ter mesma voz e o mesmo voto de que qualquer um dirigente, de que qualquer um parlamentar nosso. É isso, eu conversei com o deputado federal Vander Lobé do PT, falando um pouquinho mais dos planejamentos, né, para as eleições de 2026, prestando também contas do mandato como deputado federal e confirmando que é pré-candidato ao Senado nas eleições do ano que vem. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu que agradeço, Carlos, a você, a toda a sua equipe e principalmente ao Luiz Carlos Feitosa, que presidente do grupo, né, que sempre os microfones do Grupo Feitosa estiveram abertos para todas as forças políticas, todos os parlamentares, todas as lideranças, independente de partido, que o rádio ele faz chegar a comunicação lá na ponta, né? Então acho que isso que é importante. Então te agradecer, uma boa semana a todos que estão nos ouvindo, né, e dizer que eu estou à disposição e muito motivado, animado, né, com esse momento que nós estamos vivendo e acho que os desafios que estão colocados. E continuo muito determinado no mandato, né? Eu tenho esse mandato até o ano que vem. Eu vou continuar exercendo na mesma intensidade desde o primeiro e me preparando, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer, para a partir de 2027 poder ser senador desse estado e poder representar esse estado e o PT voltar a ter um espaço lá e ajudar o presidente Lula, que eu tenho certeza que vai ser muito importante no Senado, a experiência política que eu tenho, o trânsito e a relação que eu tenho para contribuir e ajudar que esse país cada vez mais se desenvolva, cresça, gere emprego, e um país rico como esse tem que ter distribuição de renda. Não é inconcebível, seja você católico, evangélico, espírita, não se indignar ainda com mais de 60 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, que nós já recuperamos a metade, né? Tem condições de dar qualidade de vida para todo o seu povo e viver com dignidade. E tem espaço para cada um de acordo com o teu potencial poder crescer, ganhar dinheiro, ficar rico, mas o Estado tem que cuidar daqueles que precisam. Esse papel e tem sido a pauta e a dinâmica dos meus 6 mandatos como deputado. Muito obrigado, deputado Vander. Um bom trabalho ao senhor. Agora são 8h16 em Mato Grosso do Sul.